mesmo? Amém. Glória a Deus. Peguei aí, assim, todo mundo alegre na cara do Senhor, porque Deus, Glória a Deus, já se faz presente desde o início. Glória a Deus. Peço que amados irmãos que abrem Atos, versículo 16, verso 25. Agradeço a Deus pela disponibilidade de ter confiado em levar essa palavra hoje para os irmãos. Agradeço a minha pastora ter confiado em mim para levar a palavra para os irmãos nessa noite. E peço que o diácono Levalo que faça essa leitura para nós nessa noite, em voz alta. Glórias a Deus. Aleluia. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos os escutavam. Glória a Glória a Deus. Deus. Manda os irmãos, dão glória e se sentem nos seus lugares. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, é uma palavra muito forte, porque essa palavra aqui, em Atos 16, fala sobre Paulo e Silas. Fala sobre Paulo e Silas, a trajetória dos dois, a caminhada dos dois, que está evangelizando em cidade em cidade. Então, para os irmãos entenderem melhor, o início da jornada dele, os irmãos entenderem melhor o que eles fizeram na jornada dele aqui naquele grande século. Então, amados irmãos, preste bastante atenção que vou explicar nessa noite da palavra de Deus. Paulo e Silas estavam em cidade em cidade pregando o evangelho de Deus, vindo em cidade em cidade. Teve uma cidade que o Espírito Santo, ele ia pregar em uma cidade, mas só que o Espírito Santo incomodou ele para ele não ir. Para ele não ir nessa cidade, para ele não ir, mudou a trajetória dele, ele teve que ir para outra cidade. Então, que no meio de caminho, glória a Deus, aleluia, que no meio de caminho, nós vemos pela Bíblia, que no meio de caminho, ele passando, pregando a palavra de Deus, vai uma mulher que vai exaltar ele, falar que ele é homem de Deus, mas só que ele observando essa mulher, ele olhou, então ele seguiu, mas só que novamente ele passando várias vezes naquele lugar, a mulher exaltava ele, dizendo que ele era homem de Deus, que levava a palavra da vida de Deus, a vida de Jesus aqui na terra, que ele era homem de Deus, mas só que ele vendo aquela mulher exaltando ele, realmente olhou e repreendeu, porque ali era espírito do demônio, espírito de adivinhador, porque o espírito de adivinhador de divino é diferente. Ali tinha um demônio que adivinhava, não que vinha de revelação. Então é diferente de revelação e adivinhar. Então o diabo estava ali, estava naquela mulher de fazendo espírito de adivinhação, que estava dando lucros para os seus patrões, estava dando lucros para o seu patrão. Então, vendo assim, os seus patrões, os caras que estavam ganhando bem para através daquela mulher, não gostaram que Paulo e Silas fizeram, que repreendeu aquele demônio que estava naquela mulher de adivinhação. Então, mandaram ele para o cárcere. Então, ele foi preso. Então, mandaram ele para lá amarrar as pernas dele e as mãos. Então, Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão, dentro do cárcere. Falaram do cárcere para levar ele dentro da prisão. Então, exatamente, meu irmão, eu vou aplicar um versículo na sua palavra, dessa palavra aqui, que na grande trajetória que ele foi para o cárcere, ele estava preso, mesmo assim ele não desistiu. Mas só que tem muita gente, quando Deus fala, quando Deus vem falar que os que tem grande trajetória, tem grandes planos, a pessoa pensa em desistir logo, a pessoa pensa em desistir. Quer ver? Quando Deus fala que tem grande propósito na pessoa, a pessoa quando começa a vir a luta, a pessoa quer desistir logo. Mas só que Paulo e Silas não desistiu. Paulo e Silas não desistiu, não largou o chamado dele, não largou a trajetória que ele tinha. Mas a gente vê nesse século aqui que a gente estamos, que tem muita gente desistindo do propósito de Deus, desistindo da trajetória de Deus. Então, Paulo e Silas não desistiu. Você que está aqui hoje, talvez venha para poder ouvir essa mensagem. Deus tocou no seu coração, parecer que muitas vezes você questionou, não vir a palavra de Deus, questionou, não vir para a igreja, não ouvir a palavra dele. Mas nessa noite Deus tocou no seu coração e fez você vir aqui para poder ouvir a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados irmãos, ele não desistiu da trajetória dele, mesmo ele sendo ameaçado de morte, quer matar ele, mesmo assim ele não desistiu, ele não negou a Cristo, ele foi preso, foi amarrado os pés e as mãos
que Cristo tinha chamado ele para dele. Então, amados irmãos, quando Deus tiver grande propósito na nossa vida, quando Deus quiser grande plano na nossa vida, que o Espírito Santo mandar em tal lugar, quando vir afronta, as calúnias, as afrontas lá fora, não desista de Cristo, porque é muito difícil até o fim, porque sem luta não tem vitória, sem luta não existe vitória. Então, para vir vitória, vem vitória, vem exaltação, tem que vir luta. Para Deus dar algo para nós, tem que vir luta. Sem luta, sem aprovação, Deus não vai dar algo. Porque se Deus der para a gente sem aprovação, sem luta, se a gente passar na trajetória, como é que Deus vai dar algo para a gente, irmão? Então, que nós vimos aqui que ele estava preso na prisão, Paulo e Silas, adorando e clamando a Deus. Olha, mesmo tem gente, repara só, oh glória, louvado seja o nome de Deus. Paulo e Silas, mesmo amarrado na prisão, com os pés, a mão amarrado dentro da prisão. Eu vou pensar no meu pensamento, podia ser em um lugar escuro, podia ser em um lugar abandonado de todo mundo, podia ser em um buraco que ele estará preso, mas mesmo assim, podia ser onde for, mas ele não ia desistir da trajetória que o Espírito Santo de Deus tinha com ele. Mas só que tem muita gente, quando Deus tem uma trajetória, tem um grande plano, a primeira luta que vem, a primeira calúnia, quer desistir. Quer desistir de Deus. Olha só, glória seja o nome de Deus. Quando ele passou, evangelizando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para aquela cidade, a moleque de aviação, glória a Deus, presta atenção para você não perder essa. Passando, acredito que vai ser bem breve, você rapidinho. Passando da trajetória dele, pregando a palavra de Jesus, que vinha o Jesus pregando a palavra dele. A mulher de aviação falou que exaltou a ele. Ali que o profeta de Deus que leva a volta de Deus, volta de Cristo, a palavra de Cristo. Mas só que ele observando, ele tinha os olhos no mundo espiritual. Quem tiver muitos olhos espirituais vai dar para ver. Então ele viu que era um demônio de aviador que estava dentro dela, que adivinhava tudo. Então ele realmente repreendeu. Então, amados irmãos, estou explicando essa palavra aqui, que a gente tem que pedir a Deus dom espiritual de visão, porque quando vir Satanás para poder te exaltar, para poder te levar lá em cima, para você repreender, para ele sair daquela pessoa. Por quê, irmão? Porque o único que exalta nós, o único que traz a gente alegria é o Deus Altíssimo. A gente não tem que ser exaltado por inimigo nenhum, a gente não tem que ser exaltado por diabo nenhum. Então, que a gente fique em vigilância o tempo todo, porque estou vendo muitos profetas, muita gente caindo em tentação, caindo em várias coisas, porque está sendo exaltado não por Deus, mas sim pelo diabo. E, amados irmãos, tem muita gente que tem visão no mundo espiritual e está vendo que é o inimigo que está exaltando ele, mas está sendo comprado. Olha só, e Paulo e Silas não deixou dinheiro, riqueza, exaltar ele, deixou levar influência, mas sim, ele foi com amor e carinho, porque ele tinha um grande propósito. Deus tinha um grande propósito na vida dele. Então você que está aqui hoje, você que veio hoje aqui ouvir a palavra de Deus, Deus tem grande plano na sua vida. Deus tem grande projeto na sua trajetória. Pode, glória a Deus, olha só, Deus tem grande plano na sua vida. Pode levantar calúnia, pode levantar profeta falso, pode o inimigo te exaltar de várias formas, mas não ligue para essa exaltação. Simplesmente repreenda, porque Deus tem grande projeto na sua vida. Deus tem grande projeto. Deus vai te exaltar em várias vezes. Deus vai fazer você pregar em vários lugares. Deus vai fazer você conhecer a palavra dele. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Então que nessa noite que você venha, louvado seja o nome de Deus, que você venha pensar o que Deus realmente quer com nós, o que Deus realmente quer, o que trajetória que Deus quer na nossa vida. Fique na sua mente e imagine assim, pense em você mesmo, o que Deus realmente quer, o que eu faço, o que Deus realmente quer na minha trajetória, o que Deus realmente quer comigo, que trajetória Deus quer comigo, porque Deus tem muita trajetória e muita gente de vocês. Deus tem grande plano para vocês. Deus tem várias coisas para dar para vocês. Aleluia.
Então, que a gente não venha desistir. Hoje, que a gente vê, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para só. Quando é festa, balada, quando vai ter felicidade dentro da igreja, que vai ter aqui apresentação, que vai ter bolo, que vai ter comida, as cadeiras enchem de gente. As cadeiras enchem de gente. Agora, quando fala assim, Deus tem grande propósito na sua vida, Deus tem grande trabalho na sua vida. Olha as cadeiras vazias, porque ninguém é difícil acertar o propósito de Deus. É difícil acertar. Oh Deus, agora seja o nome de Deus. Glória. Repara só, irmão. Quando o inimigo chega para a pessoa, quando a pessoa está usando pelo inimigo, o diabo chega para a pessoa e fala: você vai ser meu, eu vou te exaltar, eu vou te dar várias coisas. Muita gente pula de alegria, pula de felicidade, porque diz que vai dar coisa, algo no mundo, diz que vai dar algo para ele ganhar, algo coisa. Então, quando é Deus que fala assim: eu tenho grandes planos na sua vida, eu tenho uma trajetória na sua vida, eu tenho grandes planos na sua vida, então me aceita e me siga, que você tem muitos planos na sua vida. E muita gente nega esse chamado de Cristo. Que nós vemos aqui, Paulo e Silas não negou. Paulo e Silas realmente seguiam a trajetória dele, mesmo sofrendo, mesmo sendo exaltado pelo diabo, ele seguia a trajetória dele, porque ele teve solo espiritual, ele repreendeu. Aleluia, aleluia. Ele repreendeu. Então, amados irmãos, quando vinha as afrontas, quando vinha a exaltação que você vê que não é de Deus, quando não é de Deus, irmão, que você vê, repreenda. Repreenda, porque pode ser o inimigo te exaltando, pode ser o inimigo querendo te enganar, te cegar na trajetória. Mas que a gente venha estar cheio do Espírito Santo, cheio de oração, para a gente chegar à trajetória de Deus. Então, amados irmãos, ele mesmo, dentro, sendo preso no cárcere, estando preso, ele não desistiu. Ele mesmo sendo preso, ele estava lá dentro, ele estava adorando ao Senhor. Ele podia pensar, ele podia pensar assim: eu vou desistir desse Senhor, eu vou desistir da minha trajetória, eu vou desistir dos meus planos, eu vou desistir dos planos de Deus que tem por mim. Mas só, amados irmãos, quem te vê assim, ele não desistiu. Ele não desistiu da trajetória, ele não desistiu do chamado que Deus tinha para ele não desistiu, amados irmãos. Então, que a gente não venha desistir da trajetória que Deus tem conosco, que a gente não venha desistir do propósito que Deus tem com a gente, porque o propósito que Deus tem com a gente é muito maior que as coisas do mundo. O maior propósito que Deus tem com a gente é maior que ter um carro. O maior propósito que Deus tem com a gente é maior que a moto, é maior que dinheiro. Não tem nada que pague do propósito de Deus. Não tem nada, porque Ele é o Criador, Ele sempre existiu. Tudo que vem dele é tudo melhor. Então, que a gente não venha desistir da trajetória de Deus, que a gente não venha desistir dos planos de Deus, porque Deus tem grandes planos na nossa vida. Deus tem grandes planos na vida de vocês. Deus tem grandes planos na vida de vocês. Se a gente parasse e pensasse assim: meu Deus, o Senhor tem grandes planos na nossa vida, o Senhor tem grandes planos na minha vida, que eu desperdiço muito tempo com as outras coisas. Amados irmãos, a gente desperdiça muito tempo com muitas coisas. A gente desperdiça muito tempo com celular. A gente desperdiça muito tempo com telefone. A gente desperdiça muito tempo na porta de casa olhando outras coisas. Oh, da glória, da aleluia, louvar o Senhor de Deus. Paulo e Silas, naquele grande tempo, ele podia distrair a mente com muitas coisas. Hoje em tempo tem celular, tem rede social, mas naquele grande tempo deve ouvir a coisa para poder desviar os olhos dele de Cristo. Mas só que ele não desviou dos olhos dele de Cristo. Infelizmente ele seguiu o propósito. Mesmo ele sendo carinhado, mesmo ele sendo ameaçado, mesmo ele estando na prisão, ele não desistiu da trajetória que Deus tinha com ele. Aleluia. Então, o que eu falo para vários irmãos, você que está seguindo a trajetória de Deus, quando vir a calúnia, quando vir a ameaça, quando vir várias das coisas que vai te botar na prisão, que vai fazer várias coisas com tu, você não se preocupe e simplesmente adore o Senhor, porque na hora que ele estava com o pé amarrado, com as mãos amarradas, lá no cárcere, ele simplesmente adorou a Deus. Ele simplesmente adorou o Senhor. Ele simplesmente
adorar a Deus, que a gente vinha adorar a Deus Cristo, mesmo na provação, mesmo quando está nas calúnias, mesmo quando está ameaçados, mesmo quando levante várias coisas entre nós, a gente não deixe de adorar a Deus, a gente não deixe de exaltar o nome do Senhor. Então que a gente venha adorar o nome do Senhor, porque repara, amados irmãos, Deus querido Pai, oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Repara só, quando está vindo as calúnias, quando está sendo ameaçado, quantas pessoas estão desistindo de Cristo, quantas pessoas estão desistindo do chamado que Deus deu. Olha, Deus te deu um chamado, Deus te deu um chamado. Por que você desistiu? Por que você deixou as calúnias, as afrontas levarem a desistir de Cristo? Por que você desistiu de mim? Você tem grande chamado na vida. Deus tem grande chamado na sua vida. Então reconheça o chamado que Deus tem com você. Reconheça o chamado que Deus tem na sua vida. Porque não tem coisa que paga sobre o chamado. Deus me trouxe chamado para estar aqui hoje pregando. Como é que eu vou negar um chamado desse que é de Deus, irmão? Então tem muita gente negando o chamado de Deus. Tem muita gente negando o chamado de Deus. Agora quando é coisa do inimigo, meu Deus, muita gente não nega não, abraça, muita gente faz com amor e carinho, mas por que quando é obra de Deus, quando é chamado de Deus, não faz com amor e carinho, não faz com amor, não faz com alegria? Oh Deus da glória, Deus louvado seja o nome de Deus. Então que a gente venha, amados irmãos, quando Deus, porque a gente tem um propósito, cada um de nós tem um propósito chamado na vida de Deus. Deus tem um chamado na vida da gente. Deus tem um chamado de cada um. Que a gente venha fazer esse chamado com alegria, que a gente venha fazer esse chamado com amor. Porque Paulo e Silas, mesmo estando na prisão, ele adoraram um Deus Altíssimo. Ele falou assim na mente dele: o único que pode me tirar daqui, o único que pode me tirar desse lugar é o grandão da Galileia. É o grandão da Galileia. Então, mesmo que você estiver na prisão, mesmo que você for preso, mesmo que te ameace, sempre pense: o único que pode tirar você desse lugar, o único que pode tirar das calúnias, o único que pode tirar das ameaças, o único que pode tirar de frente de uma bala, de frente de uma arma, é o Deus da Galileia. É o Deus da Galileia. Olha, como Deus tem grande plano na vida de um jovem, na vida de uma pessoa, não deixe o diabo te derrubar, não deixe o diabo te cegar na trajetória, porque Deus tem grande plano na vida de muita gente. Ó, Paulo e Silas, eles podiam, na hora que estava preso, negar o Cristo, negar Jesus, negar Deus e sair da prisão. Ele podia fazer várias coisas para sair daquela calúnia, para sair daquela prisão. Mesmo ele sendo preso, mesmo ele estando amarrado, irmão, sem mover a mão e o pé, ele reconheceu o Deus da Galileia. Ele reconheceu o Deus Altíssimo. Naquela prisão não só tinha eles dois. Naquela prisão não só tinha eles dois presos. Naquela prisão tinha várias pessoas presas. Então, através da adoração dele, através do clamor deles, Deus moveu paredes, Deus moveu as pedras. Aí, enquanto um cantava, outro orava, Deus estava operando. Enquanto um cantava, outro operava, Deus estava trabalhando. Então, quando você estiver passando pelas calúnias, quando estiver preso, adore, porque quando você está adorando, clamando Deus Altíssimo, Ele está trabalhando na trajetória. Quando você
aquele que pode conseguir tudo no dinheiro, tudo aqui terreno da terra, mas ele está esquecido que o único que pode fazer tudo é o grandão da Galileia. O único que pode fazer todas as coisas, trajetória, tudo é o Deus da Galileia. Muitos levam a conta daqui da terra, pensa que pode curar é o diabo, que pode libertar é o inimigo, que pode trazer muitas coisas ao inimigo, mas só que ele esqueceu de uma coisa, que fez o mundo, que fez os anjos, fez tudo, foi o Deus Altíssimo, não foi o diabo. Quem fez o diabo, que era um anjo, foi Deus. Então, não pense que pode dar tudo ao inimigo, não pense que pode dar coisa, é o candomblé, que pode trazer cura, que pode trazer libertação, é o candomblé, é a oferência do diabo. Mas sim, se você clamar o grandão da Galileia, o Deus de todas as coisas, que tudo pode, você está esquecendo. O único que pode abrir porta onde não tem é o Deus da Galileia. Pensa aí, irmão. Olha que mente. Deus fez o mundo e a terra fez tudo. E a pessoa ainda vai adorar o diabo, mesmo sabendo que Deus fez tudo. Mesmo sabendo que Deus fez o mundo. Mesmo sabendo que Ele é o Deus poderoso que pode fazer tudo. Que noção é essa? A pessoa está cega ou quer adorar mesmo o diabo, né? Que é só que ele dá, né? Porque, irmão, olha o que eu estou falando a você. Tudo que você imaginar, pode ser qualquer casa, carro, você adorando o Deus da Galileia, você adorando a Ele, clamando a Ele, Ele pode te dar tudo, porque Ele é o Deus de tudo, Ele é Deus de todas as coisas. Ainda muita gente fruicia as coisas do mundo, fruicia as coisas de Satanás, mas não a Deus, não clama a Deus, prefere as coisas de Satanás, mas esquecendo eles que fez o céu e a terra e tudo foi o Deus da Galileia. Como Deus é tão poderoso que Ele fez os anjos com o sopro da boca dele. Ele fez os anjos. Então, é um Deus tão poderoso, tão imaginário. Você para e pensa assim: pô, esse Deus é tão grande, esse Deus é tão grande, esse Deus é tão poderoso. Para que eu não seguir esse Deus aqui, que existe um Deus maior que esse? Aleluia. Então, que a partir de hoje você me abrir seus olhos, que a partir de hoje você me abrir sua mente, porque o único que pode fazer tudo é o grandão da Galileia. Não saindo muito da pregação, eu gostando demais, vou voltar para Paulo e Silas. Louvado seja o nome de Deus. Paulo e Silas mesmo na prisão, Paulo e Silas mesmo preso, as pernas presas, as mãos presas, lá podia ser o que? Chicotado. Ele tinha um chamado, Deus tinha uma grande trajetória na vida dele, mas só que ele não deixou as chicotadas, as panhadas largar o grande propósito que Deus tinha com ele. Ele simplesmente seguiu a trajetória, ele simplesmente seguiu os planos de Deus, ele seguiu o que Deus tinha com ele. Então, amados irmãos, que a gente venha seguir o propósito que Deus tem com a gente, que a gente não venha desperdiçar o propósito que Deus tem com a gente, mesmo você sendo apanhado, mesmo você sendo coloniado. Louvado seja em nome de Deus. Não vinha largar o Deus Altíssimo, não vinha negar, não vinha para a sua trajetória, porque o único que pode fazer em todas as coisas é o grandão da Galileia. Porque no momento que ele estava adorando, clamando o Deus Altíssimo, Deus estava operando, Deus estava mexendo a terra, porque para poder tirar onde você está, você clamando a Deus, Ele te tira, pode ser onde for, pode ser dentro da prisão, pode ser amarrado de cabeça para baixo. Deus amado, Ele abre porta onde não tem. Aqui nessa parede não existe porta, mas só o que o grandão da Galileia pode abrir o que não tem. O grandão da Galileia, se for para te tirar do lugar onde você está, Ele abre porta onde não tem. Ele abre porta onde não tem para poder te tirar do lugar onde você está. Para Ele te mostrar que Ele é Deus, Ele vai abrir porta onde não tem para poder te tirar desse lugar. Mas só basta você clamar, só basta você orar ao Deus Altíssimo, porque Ele é o grandão da Galileia. E nessa noite Ele se faz presente. Nessa noite Ele se faz presente. Então glorifique o nome dEle, porque Ele se faz presente nesse lugar. E como Deus
Paulo e Silas, ele podia não adorar, ele podia não clamar ao Senhor, ele não podia orar ao Senhor naquela trajetória quando ele estava preso ali, mas só que ele não estava preso sozinho, mas só que ele não estava naquele lugar sozinho. Tinha vários presos naquele lugar, tinha vários amarrados naquele lugar, mas só, enquanto ele adorava, enquanto outro orava ao Senhor, Deus quebrava as correntes. Quem tem o poder de desatar as correntes, soltar as correntes, só o Deus Altíssimo. Se você estiver preso no mundo espiritual, se você estiver preso em algum lugar, preso na trajetória, se você clamar o Deus Altíssimo, Ele vai tirar das correntes. Ele não somente vai tirar as correntes, Ele vai fazer as correntes cair no chão, porque Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus da Galileia, Ele é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus que tudo pode fazer. Então, não pense que outras coisas podem fazer, somente Ele pode fazer todas as coisas. Adore Ele, clame o nome dEle, que Ele pode fazer tudo. Não pense que as outras coisas podem fazer o que você está passando. Não pense do que você está passando, do levante que está levantando na sua vida, tudo dando errado. Não pense que as outras coisas podem resolver, mas somente a Deus da Galileia, somente o Deus Altíssimo pode fazer nessa noite. Mas se você clamar o Deus Altíssimo, orar por Ele, orar por Deus Altíssimo, Deus da Galileia, Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode tirar o que você está passando, Ele pode tirar da sua trajetória o levante que está passando na sua vida. Mas aceite Jesus, o Deus da Galileia, o Cristo, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Então, amados irmãos, enquanto ele orava e clamava ao Senhor, o Deus Altíssimo que pode fazer todas as coisas, louvar o seu nome do Senhor. E o irmão glorifique o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então, enquanto ele estava clamando, exaltando o nome do Senhor, orando, quando um está orando, cantando louvores, e o outro estava orando, Deus estava trabalhando na vida, naquele lugar. Olha só, glória, louvado seja o nome do Senhor. Naquele lugar não existia só eles presos naquele lugar. Naquele lugar tinha vários presos naquele lugar. Mas só para Deus tirar aqueles presos de lá, Ele tinha que mandar um deles ir lá para poder libertar o que está lá naquele lugar. Então, pode acontecer muitas das coisas na nossa vida, mas sempre imagine, para poder a gente salvar um dos nossos, salvar um que está lá fora, Deus manda um de nós passar por um processo para poder libertar o que está lá fora. Quantas vezes Deus já mandou um profeta para poder um ser liberto de uma bala, de um tiro, de morte? Quantas vezes para poder um ser liberto, Deus manda um profeta lá para poder libertar. Deus manda um dele lá para poder libertar.
saiu, Deus teve que mandar um profeta lá, o escolhido dele. Deus teve que mandar um dele lá para poder salvar o que estava lá afastado, para poder salvar aqueles que estavam desviados, aqueles que estavam a tempo de ser morto pelo inimigo. Deus teve que mandar você lá naquele lugar para poder salvar um deles. Deus teve que mandar. Louvado seja o nome de Deus, glória a Deus. Olha só, Deus que grande plano sabe de tudo. Mas naquele lugar, enquanto Paulo e Silas clamavam, ele estava libertando um escolhido. Deus tinha grandes planos na vida daquele jovem, naquele senhor que estava naquele lugar sendo preso. Ele pode sair do túmulo, para só, pode estar um escolhido dentro do túnel, dentro de uma caverna, mas só que Deus manda um escolhido, um profeta dele naquele lugar para ele salvar um dele. Para ele salvar um dele naquele lugar, ele tem que mandar um escolhido dele, e através do escolhido dele, clamando e cantando, Deus estava ligando um escolhido. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Enquanto ele estava adorando, clamando o nome do Senhor, Deus estava quebrando corrente, Deus estava movendo a terra. Enquanto um estava se falando, o que está acontecendo nesse lugar? O que é isso? É Deus falando, eu vim para te libertar, eu vim para te tirar desse lugar aqui, porque eu tenho grande plano na sua vida. Glória, louvado seja o nome de Deus. Olha, amados irmãos, enquanto Paulo e Silas estavam no cárcere, na prisão, clamando, o Deus Altíssimo estava libertando aqueles que estavam lá, o que estava preso, via Paulo e Silas cantando e adorando o nome do Senhor. Aquele jovem, aquele senhor que estava lá preso, podia imaginar o que esses caras estão fazendo nesse lugar todo, mesmo, repara só, mesmo estando amarrado, mesmo estando nesse lugar sendo ameaçado, ele estava clamando um Deus Altíssimo. O que esses caras estão fazendo isso, rapaz? O que ele está fazendo? Porque ele está clamando um Deus, mesmo sendo nesse lugar, mesmo na situação do jeito que está. É ele falando, o Deus que eu sirvo é maior do que todos. O Deus que eu sirvo é maior do que tudo. Então ele pode tirar onde estiver. Ele pode tirar você onde você estiver. Só basta você clamar onde você estiver. Porque ele pode fazer todas as coisas. Sendo eu estando lá, vendo os dois clamar, eu pensava, esses dois são malucos. Esses dois são doidos. Mesmo estando nesse lugar aqui amarrado, sendo ameaçado de morte, está clamando o Deus Altíssimo, está clamando ao Senhor, está cantando. Mesmo ele estando preso, ele estava cantando com alegria. Mas só que tem gente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, tem muita gente que não passa de um processo, que não passa nem a trajetória de Deus. Tem muita gente, em vez de adorar, está reclamando. Tem muita gente, em vez de adorar, clamando o nome do Senhor, está remungando, porque Deus me botou aqui, porque Deus fez isso, porque Deus tirou. É Deus falando nessa noite, me adore, glorifica, canta o meu louvor, glorifica o meu nome, porque através da sua adoração, através do seu clamor, eu quero trabalhar, eu quero entrar em processo, eu quero entrar.
E o que não estava entendendo, estava pensando: esse maluco está adorando mesmo nesse lugar, está cantando com alegria, e a gente aqui sofrendo, chorando, porque a gente vai ser morto. Mas só, enquanto, glória a Deus, louvado seja o Senhor, enquanto ele estava adorando e clamando, o Deus da Galileia estava movendo tudo, estava trabalhando naquele lugar. Enquanto o Deus Altíssimo, o grandão da Galileia, naquele lugar, estava trabalhando, operando naquele lugar, vai dizer que os presos são tudo soltos, que as correntes caíram. Então, é possível Deus, para poder livrar glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, para Deus libertar de nós, de algum lugar, de uma prisão de Satanás, do inimigo, é possível Deus usar da gente, é possível Deus usar um escolhido para poder tirar. Se Deus não mandasse um escolhido dentro daquele lugar, no caso, será que eles iam ser soltos daquele lugar? Será que aquele escolhido que está naquele lugar ia ser liberto daquele lugar? Mas simplesmente o Deus Altíssimo, olha só, irmão, que no começo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que Deus é tão maravilhoso que Deus mudou a trajetória dele, porque ele ia pregar em outra cidade, mas só que o Espírito Santo guiou ele para outra cidade e comandou ele. Olha como Deus opera na vida de uma pessoa. Deus mandou ele de outra cidade, o Espírito Santo comandou ele não ir para outra cidade. Enquanto ele chega lá, ele vai preso. Então, e quando ele vai preso lá, Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus tinha umas almas, tinha um escolhido naquele lugar para ser liberto, para ser salvo naquele lugar, naquela prisão. Ali podia ter 100 mil pessoas, podia ter 100 pessoas naquele lugar, 50, podia ter mas Deus usa qualquer para livrar de nós de algum lugar, livrar dele de algum lugar. Jesus envia um escolhido para poder livrar de algum lugar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus te enviar em algum lugar, te enviar na trajetória, falar que ele vai trabalhar, não desista da trajetória, somente clame a ele, porque, repara só, quando Deus te enviar em algum lugar, pense, para Deus libertar que está lá fora desviado para a presença dele, escolhido, Deus tem que usar de nós. Deus tem que mandar de nós naquele lugar. Quantas vezes Deus já libertou através de alguma pessoa, Deus falou, vai naquele lugar e fala isso para a pessoa foi liberta. A pessoa aceitou o Salvador. Então, quando Deus mandar de nós naquele lugar, e simplesmente adore ele, porque ele vai trabalhar, ele que faz o todo o processo. Porque Paulo e Silas, na hora que estava clamando, na hora que estava adorando, Deus Altíssimo se estava libertando, ele estava quebrando corrente, ele estava quebrando laço naquele lugar, ele estava libertando aqueles presos naquele lugar. Repara só, irmão, enquanto os presos são soltos, quem vai entender o que aconteceu naquele lugar? Muitos saíram correndo falando: o que aconteceu nesse lugar? Como as correntes caiu desse lugar, caiu da nossa mão, como eu fui solto desse lugar. Mas só que o grandão da Galileia chegou naquele lugar e libertou todos eles. O grandão da Galileia estava operando através dos profetas dele, através deles dois. Quando um estava adorando, aclamando, Deus estava libertando Deus estava quebrando laço, Deus estava libertando das prisões. Porque naquele grande tempo, Deus tinha grande propósito na vida de várias pessoas, como hoje tem. Deus tem grande propósito na vida de muita gente, mas só que tem muita gente que não quer o propósito de Deus. Tem muita gente que não quer ser escolhido por Deus. Ei, Deus amado, que ele passa a orar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. Quando Deus escolhe um profeta, repara, quando Deus usa uma pessoa para chegar na pessoa, falar que ele é escolhido de Deus, que Deus tem grandes planos na vida deles, sabe o que a pessoa faz? Eu vou pensar se eu quero esse Deus. Eu vou pensar se eu quero Deus. Sabe o que a pessoa fala? Eu vou pensar e te falo. Eu vou pensar se eu quero essa
que na trajetória de Paulo e Silas, eles não pensaram duas vezes. Eles não pensaram em adorar, que falar assim: ah, não sei se eu adoro, não sei se eu clamo, não sei se eu adoro amanhã, não sei se eu adoro mais tarde, eu não sei, eu vou pensar. Mas só que eles não pensaram duas vezes. Eles simplesmente clamou o Deus Altíssimo, eles simplesmente clamou o Deus da Galileia, porque eles não perderam tempo. Eles não perderam tempo. Ele tinha sabido que Deus tinha grandes planos na vida dele dentro daquele lugar. Naquele lugar ali, Deus tinha grandes planos na vida dele. Eu não sei porque eu estou seguindo a mesma pregação, mas o Espírito Santo me diga, eu sou 100% dependente do Espírito Santo. Então, ele não imaginou duas vezes assim: ah, eu não sei se eu adoro, eu vou pensar se eu adoro a Deus, eu vou pensar se eu clamo. Mas só que tem muita gente fazendo isso. Quando Deus manda fazer algo, fala: vou pensar se dá para ir amanhã, eu vou pensar se dá para clamar a Deus amanhã, eu vou pensar se dá para louvar a Deus amanhã, eu vou pensar se dá para orar a Deus hoje ou amanhã. Mas só que Paulo e Silas na prisão, mesmo sendo preso, meu irmão, ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou o Deus Altíssimo, ele exaltou o Deus Altíssimo, porque ele sabia o único que podia tirar ele da prisão, o único que podia tirar ele daquela trajetória, daquele lugar, era o grandão da Galileia, era o grandão de Deus Altíssimo, era o Senhor Deus. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Galera, irmãos, glorifique o nome de Deus. Outra glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, na trajetória dos dois, vai dizer, glória, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os presos foram soltos e saíram da prisão, acho que tinha muita gente falando: o que será que aconteceu aí? O que será que aconteceu nessa prisão que todos estão sendo libertos? O que será que está acontecendo nesse lugar? O que será que está acontecendo aí nesse lugar aí? Porque esses presos, ninguém soltaram ele, ninguém foi lá soltar e ele está sendo solto. Mas só que tinha um Deus poderoso, grandão da Galileia, naquele lugar, libertando os touros, libertando aquele que estava preso. Então, e pelo enviado do profeta dele, pelo enviado de Paulo e Silas naquele lugar da prisão, ele estava sendo liberto. Enquanto uns corriam louvado seja o nome do Senhor, para sair daquele lugar, e estava pensando na minha mente: se fosse eu, o que será que aconteceu aqui? O que será que aconteceu nesse lugar para a gente ser liberto? Mas só que tinha um grandão da Galileia no meio daquele lugar, operando, trabalhando naquele lugar. Então, quando Deus te mandar em todo lugar, em qualquer lugar, para libertar de uma pessoa de um lugar, meu irmão, ele opera do jeito que ele quer. Então, quando Deus, repara só, quando Deus quer libertar uma pessoa, pode ser em qualquer sentido, imóvel, que o diabo vai matar alguma coisa, Deus envia um profeta dele para poder libertar. Quando a pessoa tem um chamado de Deus, tem um propósito que não acabou ainda, Deus manda um para poder salvar aqueles. Deus muitas vezes, louvado seja o nome de Deus, liberta muitas pessoas de um lugar que não pode sair. Ali naquele lugar, podia os presos pensar: como é quem vai tirar eu daqui? Eu vou para a morte, eu vou morrer, depois daqui desse lugar. Mas só quando Deus mandou Paulo e Silas na prisão, mandou Paulo e Silas naquele lugar ali, foram para libertar os que estavam presos, foram para libertar os que estavam escolhidos, foram para libertar o que estava lá naquele lugar. Então, quando a gente vê alguém sendo liberto, ou Deus mandar alguém para outro ser liberto, foi Deus que mandou. Porque Deus manda qualquer lugar, pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer planeta, pode ser em qualquer lugar do Brasil. Deus manda um profeta para salvar um deles. Deus manda um profeta para salvar um escolhido, para poder libertar. Quantas pessoas foram libertas através de um profeta? Deus já mandou, enviado por Deus. Então,
Louvado seja o nome de Deus. Enquanto os presos estavam correndo, saindo daquele lugar, os soldados estavam imaginando: o que será que aconteceu nesse lugar? O que será que aconteceu aí nesse lugar aí dentro? Que os presos estão correndo, saem desse lugar. Mas só vendo, ele não pensava que o único que estava operando, trabalhando naquele lugar, era o grandão da Galileia. O único que estava salvando aquele povo era o grandão da Galileia. Então, o único que estava operando, tirando, salvando os escolhidos daquele lugar era o grandão da Galileia. Era o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandão da Galileia. Porque quando ele estava quebrando as algemas, desatando corda, tirando aquele poço daquele lugar, ele falando: eu estou operando nesse lugar, eu estou trabalhando nesse lugar. Então Deus trabalha onde Ele quer, Deus trabalha onde, qualquer lugar, não importa onde seja, não importa que seja no meio do tiroteio, Deus trabalha em qualquer lugar. Para Deus libertar um deles, Deus trabalha em qualquer lugar. Então, enquanto glória, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto as paredes estavam movendo, os presos sendo soltos daquele lugar, as correntes caindo, e os que estavam presos sendo libertos, deve imaginar os que estavam presos: o que será que está acontecendo? Porque as correntes caem na minha mão. Mas só o que estava presente naquele lugar foi o grandão da Galileia, foi o Deus Altíssimo, o Deus maravilhoso. Então, quando eles saíram correndo daquele lugar, sendo libertos daquele lugar e sendo preso, foi o grandão da Galileia que estava salvando ele daquele lugar, através de Paulo e Silas, através da adoração deles, através do clamor deles, ele estava sendo liberto, daquelas prisões, porque Deus tinha grande plano na vida daquelas pessoas que estavam presas. Deus tinha grande plano, grande coisa na vida daquelas pessoas que estão sendo presas. Então, ele estava libertando daquelas pessoas daquele lugar, ele estava libertando aquelas pessoas daquele momento, daquele lugar, daquela trajetória aí. Então, vai dizer a Bíblia que eles foram libertos, que através da adoração de Paulo e Silas, eles foram libertos da prisão, eles foram libertos daquele lugar. Mas só que o Deus Altíssimo, o grande da Galileia, tinha muitas das coisas, muito trabalhar, muito propósito na vida daquelas pessoas. Tinha várias coisas na vida daquelas pessoas. Então, amados irmãos, quando Deus tinha um trabalho na sua vida, quando Deus tiver um propósito na sua vida, não negue. Onde Deus mandar você ir, não negue o propósito que Ele tem. Porque se Deus mandar uma trajetória a você ir, somente adore a Ele, somente aclame o Deus Altíssimo, somente clame a Ele. Então, por quê? Porque Deus escolheu para todos que nós estamos aqui. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em cada vida que está aqui nessa noite. Mas só que tem muita gente, quando Deus tem um propósito, tem muita gente, repara só, Deus tem um propósito, quando Deus manda em tal lugar, Deus, o Espírito Santo que guia, quando vem as calúnias, quando vem os afrontes, tem pessoa que quer desistir da trajetória. Tem pessoa, repara só, quando as calúnias estão vendo, as afrontas estão vendo, tem pessoa que fala assim: prefiro ir para o mundo que servir a Cristo. Porque lá no mundo eu não passava calúnia, lá no mundo eu não passava essa afronta que eu estou passando. Não é só, irmão, para poder você ter algo de Deus, para poder Deus trabalhar na nossa vida, é impossível a gente passar pelas calúnias, a gente passar pelo processo para poder Deus operar. Não tem como Deus operar na nossa vida se a gente passar pela calúnia, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, passar pela trajetória. Pode subir várias pessoas falar: você não vai conseguir passar. Para só, vou dar 2 meses para você desistir, vou dar poucos dias para você desistir dessa trajetória. Mas só o propósito que Deus tem na minha vida, na vida de vocês, não é maior que ele, Satanás, que tem na
Que a gente venha, amados irmãos, não desistir da trajetória de Deus. Que eu deixe essa mensagem para os irmãos, que os irmãos venham falar o Deus Altíssimo, não venham desistir da trajetória. Agradeço a oportunidade.